Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos seguir a implementação do nosso relacionamento N para N, só que agora a gente vai implementar o editar estudante. Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação para a gente ver como que ela está. Então, estou rodando aqui a classe principal, já concluiu aqui, vamos dar F5, e a gente já tem aqui o cadastro de estudante. Cadastro não, né? A implementação aqui do estudante, do CRUD do estudante. Vamos clicar aqui no novo estudante, só para a gente ver o que nós fizemos na aula anterior. Então, observe que eu coloquei a lista de habilidades aqui para a gente escolher uma determinada habilidade para quando a gente for cadastrar um estudante. Só que eu não fiz isso aqui no editar. Então, se eu clicar aqui, observe que eu não consigo editar a lista de habilidades do estudante. Então, é isso aqui que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá na nossa aplicação e nós vamos implementar o editar já com a possibilidade do usuário editar a lista de habilidades do estudante. Então, é algo relativamente simples a gente fazer isso. Basta a gente replicar o que a gente fez no cadastro de estudante. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que vir aqui no nosso estudante controle e a gente vai procurar o cadastro, né? O novo aqui, ó. Então, nós encontramos o novo. Então, o que eu fiz na aula anterior para que nós possamos colocar todas as habilidades na página de cadastro para o usuário escolher? Eu busquei todas as habilidades que possivelmente o estudante pode ter, né, para mostrar para o usuário quais habilidades tem para ele escolher para o estudante, e coloquei nessa variável aqui, nesse apelido aqui da lista e mandei para esse formulário de novo estudante. Então a gente vai fazer o mesmo aqui para o nosso editar. Então eu só vou copiar e colar isso aqui no nosso editar. Vamos encontrar aqui o editar estudante. Ó. Então está aqui, o editar estudante. Então o que nós temos que fazer? Na hora que for enviar o objeto para ser editado para o formulário, antes de enviar, o que nós temos que fazer? Colocar essa lista aqui também. Então, agora a gente tem, além do objeto estudante que foi buscado no banco de dados pelo ID, observe que eu estou passando o ID aqui, ó. Vamos voltar lá na nossa página, ó. Vou colocar o mouse aqui em cima, ó. Observe aqui nesse canto inferior esquerdo. Observe lá, editar, passando o ID número 1, que é do Carlos Pereira. Então, se você vir aqui, ó, o ID número 1 vai chegar aqui. Isso aqui a gente viu em aulas anteriores. Então, vou buscar o estudante por ID, colocar ele na requisição e mandar para essa página. Só que, além disso, o que eu vou fazer agora? Buscar todas as habilidades no banco de dados e colocar aqui para a gente fazer essa alteração também das habilidades. Porque, além das habilidades que o estudante já tem, a gente pode modificar a habilidade dele. Por isso que eu estou mandando todas as habilidades aqui para essa página. Porque as habilidades que ele já tem já vai estar dentro desse objeto aqui. Ou seja, vamos lá no nosso modelo. Então, se ele já tem algumas habilidades gravadas no banco de dados, ela já vai trazer as habilidades aqui. Então, quando eu busco o estudante por ID e ele traz o objeto estudante, ele já está trazendo consigo todas as habilidades que está associada a esse estudante, que está aqui. Agora, além das habilidades do estudante, eu tenho que mostrar todas as habilidades que existem no banco para que, se eu quiser alterar essa habilidade, eu tenha essa possibilidade. Feito isso aqui, vamos fazer o que agora? A gente vai ter que ir lá no formulário de editar e colocar os mesmos atributos que nós colocamos na aula anterior, né? O mesmo checkbox. Então vamos aqui no formulário de cadastro de estudante, ó, novo estudante. Vamos descer lá no final do formulário e pegar esse bloco aqui que nós colocamos no cadastro do estudante e nós vamos colocar aqui no alterar estudante. Então, vou até fechar aqui o cadastro para não confundir. E nós vamos descer aqui no, logo após aqui o input de idade. Pode ver que eu estou com o input de idade aqui. Logo após o bloco dele, antes do botão gravar, a gente vai colocar a lista de habilidades aqui. Então, aquela lista de habilidades que eu estou mandando para cá, ó, todas as habilidades. Então, ela está
nesse ponto aqui, ó. Editar está mandando todas as habilidades. Então, o que está ocorrendo? Exatamente como no gravar, no cadastrar estudante. Eu mando essa lista de habilidades para cá, eu pego essa lista de habilidades aqui nesse bloco, que é um for each que eu fiz, um laço de repetição, pego habilidade por habilidade e vou percorrendo ela e criando o input do type checkbox para o usuário ter a possibilidade de escolher a habilidade do estudante. Vamos salvar para a gente ver como é que ficou, depois eu volto a explicar aqui novamente. Então vamos aqui dar um F5 e vamos pegar esse primeiro estudante aqui, ó, o Carlos Pereira. Olha o que vai ocorrer, ó. Já está trazendo a lista de habilidades. Como o Carlos Pereira ele não tem habilidade nenhuma por enquanto, que a gente não tinha cadastrado, vamos verificar a Maria Eduarda aqui, que a gente associou uma habilidade para ela na aula anterior. Vamos ver. Olha aqui, ó. Ela já traz a habilidade de pensamento crítico da Maria Eduarda que a gente colocou na aula anterior. Mas vamos voltar aqui para o Carlos Pereira. Quando eu clico aqui, observe aqui embaixo, estou passando editar o ID número 1. Ele vem para cá. Quando ele vai no banco de dados, o que acontece? Ele chega aqui, editar passando o ID número 1. Ele busca o estudante pelo ID número 1 e coloca nessa variável e dá esse apelido para ela para enviar para o formulário. E eu também estou buscando no banco de dados, usando o meu habilidade serviço aqui, todas as habilidades, dando um apelido para todas as habilidades para ser enviada para esse formulário. Então, o que eu estou enviando? Além do objeto estudante, eu estou enviando também a lista de habilidades. São duas coisas independentes. Só que, dentro desse objeto estudante aqui, existe as habilidades desses estudantes, que já foram buscadas no banco de dados. Então, vamos verificar o seguinte aqui. Ó. Quando eu clico na Maria Eduarda, ela já tem uma habilidade que a gente cadastrou na aula anterior. Então, quando eu clico aqui, ela já traz a habilidade de pensamento crítico dela. Da onde que está vindo só o pensamento crítico aqui checado? Por quê? Porque eu estou mandando o objeto estudante e aqui dentro dele já tem a lista de habilidades da Maria Eduarda. Vamos verificar aqui, ó, a lista de habilidades dela. Então já está mandando aquela habilidade de pensamento crítico que está aqui dentro. O objeto pensamento crítico está aqui dentro, que é uma habilidade. Então, por isso que já aparece o pensamento crítico aqui. E, além disso, ele está mostrando as outras habilidades para eu ter chance de escolher mais uma habilidade para Maria Eduarda. Quem são essas outras habilidades aqui que está sendo enviada? É essa lista de habilidade que eu estou enviando aqui também. Então, além de mandar todas as habilidades que tem no banco, aqui eu estou mandando o objeto estudante já, que é esse objeto aqui, que vamos pegar como, por exemplo, a Maria Eduarda, já com uma habilidade dentro. Por isso que ele já aparece checado aqui. Ó. Então, quando chega nessa página aqui, essa lista de habilidades, ela vai ser percorrida nesse laço de repetição. Desculpa, selecionei errado aqui. Ó. Todas as habilidades, que é essa habilidade aqui, todas as habilidades, vai ser percorrida. Eu pego a primeira habilidade, e aí o que eu faço? Mostro a descrição dela e mostro o ID dela, tá? Então, o que o TimeLeaf vai fazer internamente? Se essa habilidade aqui que eu estou mostrando, ela já está dentro do objeto, da lista de habilidades desse estudante que eu estou editando aqui, desse objeto estudante que eu mandei para cá, ó. Vamos pegar ele aqui, cadê o formulário? Aqui, ó. Dentro desse objeto estudante que eu mandei para cá, o que o TimeLeaf vai fazer? Ele já vai manter checado aqui, ó. Por isso que ele já mantém o pensamento crítico checado. Por quê? Porque o objeto pensamento crítico já está dentro dessa lista de habilidades desse objeto estudante aqui. Então, quando eu busquei esse objeto estudante aqui no banco de dados, por ID, quando eu coloquei ele aqui, dei esse apelido para ele e mandei para o formulário, dentro dele já tinha, dentro dessa lista de habilidades aqui, ó, já tinha um objeto, uma única habilidade, que é aquela habilidade de pensamento crítico. Então, quando ele começa a fazer esse objeto estudante aqui, ó, que eu mandei para cá, quando ele começa a passar por esse laço de repetição aqui, ó, eu pego todas as habilidades, pego a primeira habilidade. Quem é a primeira habilidade da minha lista? O pensamento crítico.
Pelo fato do pensamento crítico já estar dentro da lista de habilidades desse estudante que eu mandei aqui, que eu busquei no banco de dados e mandei para cá, eu busquei ele por ID e mandei para cá, porque aquela habilidades é desse objeto aqui, ó. Então, essa habilidades aqui é desse objeto estudante que eu mandei para cá. O que vai acontecer? Ele vai verificar que já existe aquela habilidade de pensamento crítico aqui. Então, por isso que ele já deixa checado. Se ela não tiver, ou seja, vai pela segunda iteração do meu laço repetição, pego a segunda habilidade, coloco aqui. Quem que é a segunda habilidade? Essa aqui, ó, criatividade. Então, esse objeto criatividade, ele já não está dentro da lista de habilidades aqui da Maria Eduarda. Então, ele não checa, ele não deixa checado. E assim vai, eu pego a terceira habilidade, que no caso ali é o aprendizado contínuo, ele verifica também internamente. Essa habilidade aqui, aprendizado contínuo, ela está dentro da lista de habilidades da Maria Eduarda. Quem que é a Maria Eduarda? Esse objeto aqui do formulário. Ó. Então, esse objeto, que é do tipo estudante, tem uma lista de habilidades dentro dele. Olha aqui, ó, tem uma lista de habilidades. Então, ele verifica aqui embaixo. Ó. Ele fala, o pensamento crítico, deixa eu ver se é pensamento crítico mesmo, é aprendizado contínuo. Ele está dentro dessa lista de habilidades? Não. Então, ele não checa aqui. Então, por isso que ele checou somente esse, porque esse pensamento crítico, ele está dentro do objeto, da lista de habilidades, do objeto Maria Eduarda, que eu busquei no banco de dados aqui anteriormente pelo ID e coloquei aqui. Tá? Então, isso é muito importante entender. Feito isso, né, mostrando tudo que a gente tem que fazer agora. A gente tem que vir aqui no editar post, né? Por quê? Porque agora eu vou checar isso aqui. Quero colocar duas habilidades para Maria Eduarda. Vou clicar em gravar. O que tem que acontecer? Ele tem que alterar no banco de dados também. Então eu tenho que vir aqui no post do editar. Não preciso modificar nada aqui, porque o que eu checar aqui, por exemplo, o pensamento crítico e o aprendizado contínuo, ele já vai, pelo fato de eu ter checado, já colocar dentro desse atributo habilidades do objeto estudante. Então, não preciso fazer nada aqui em relação a alterar. O que eu tenho que fazer? Apenas pegar essa lista de habilidades aqui que eu busquei no banco e colocar aqui, ó. Porque se der algum erro, o que tem que acontecer? A lista geral de habilidades ela tem que voltar para cá também, porque se eu não colocar ela aqui, se der algum erro de validação, ela só vai retornar o objeto estudante com o ID dentro e eu não passo de volta a lista de habilidades. E aí vai ficar o quê? Vai ficar sem essa lista de habilidades para o usuário escolher. Então, eu tenho que colocar essa lista aqui também. Então, o que está faltando? Declarar o model aqui como parâmetro. Vamos salvar. E agora vamos testar a nossa aplicação. Vamos voltar aqui. Vamos pegar a Maria Eduarda. Ela só tem pensamento crítico. Vamos colocar o aprendizado contínuo para ela também. Vamos clicar em gravar. Mandou para cá. Vamos verificar agora, Maria Eduarda. Então, ela está com duas habilidades agora. Vamos verificar no banco de dados. Estava com uma. Vamos verificar. Está com duas. Pensamento crítico está aqui agora também. Então, vamos verificar lá na nossa aplicação. Vamos clicar aqui. Ó. Cliquei. Olha o que trouxe. Ó. Pensamento crítico e aprendizado contínuo. Exatamente as duas habilidades que estão gravadas para o ID 6 aqui da Maria Eduarda. Então, quando eu clico nesse ponto aqui, vou explicar novamente. Cliquei aqui, o que vai ocorrer? Ele vai chegar nesse local aqui. Ó. Quando ele busca o objeto pelo ID, que no caso é o ID 6 da Maria Eduarda, quando ele traz o objeto estudante aqui, ele já traz o objeto estudante já com as habilidades do estudante dentro desse atributo habilidades aqui. Então, dentro desse atributo do estudante já vai estar as duas habilidades da Maria Eduarda que ele está trazendo. Então, dentro desse objeto, a lista já vai estar com duas habilidades. Então, quando eu coloco ele aqui como apelido, ele já vai estar com o objeto Maria Eduarda, dentro da lista de habilidades, as duas habilidades da Maria Eduarda. Quando ele é encaminhado para essa página aqui, ele vai mandar esse objeto, que vai ser associado ao formulário, já com as duas habilidades dentro da Maria Eduarda,
e todas as habilidades que estão no banco de dados. Então, essa aqui já vai estar com 3 habilidades aqui, ó, todas elas. Então, vamos clicar aqui para ver. Então, cheguei aqui, ó. Então, quando eu chego aqui, observe que as 2 habilidades da Maria Eduarda já estão checadas. Por quê? Porque esse objeto que eu estou mandando já estão com as 2 habilidades já dentro dele, dentro desse array list de habilidades aqui da classe estudante. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, vamos voltar aqui, ó. Esse objeto e essa lista de habilidades, quando ele chega nesse formulário, ou seja, chega aqui, esse objeto já vai estar com as 2 habilidades da Maria Eduarda, que é o objeto Maria Eduarda, e esse aqui já vai estar com todas as habilidades que estão no banco. São 2 coisas diferentes. E aqui a gente começa a associar o formulário. Então, nesse ponto aqui, no meu formulário, eu estou dizendo o seguinte, ó, o objeto que está chegando do tipo estudante é esse aqui, que é esse aqui. Ó. Então, esse objeto já estão com as 2 habilidades da Maria Eduarda. Está aqui, nesse ponto aqui. Ó. O que eu vou fazer? Associar o input checkbox aqui a quem? Ao atributo habilidades do objeto estudante, que é esse objeto aqui. Ó. Esse objeto estudante ele tem um atributo habilidades. Ó. Esse atributo aqui. Então, nesse ponto, eu estou associando o atributo habilidades do objeto estudante a esse input aqui. Então, quando eu começo a percorrer todas as habilidades que eu estou enviando aqui também, todas as habilidades, o que acontece? Ele pega a primeira habilidade e automaticamente o TimeLeaf aqui vai verificar se essa habilidade está dentro dessa lista aqui do objeto Maria Eduarda que eu mandei. Dentro desse objeto aqui, ó. Objeto estudante. Se tiver, ele já checa o input aqui. Então, por isso que ele checou esse aqui, ó. Aí ele vem para o segundo objeto, ele pega o segundo objeto que está dentro dessa lista e coloca aqui. Aí ele vai mostrar a descrição e o ID. Beleza. Quando ele for mostrar com o usuário, ele fala, ó, não está aqui dentro. Essa é a segunda habilidade. Então, se não está aqui dentro, ele deixa sem checar. Pode ver que está sem checar. Quando ele volta aqui novamente da lista de habilidade, ele pega o último objeto que está dentro dessa lista geral. E aí ele verifica. Está dentro dessa lista de habilidade? Está, do campo aqui, da Maria Eduarda. Então, se está, ele vai checar aqui. Então, por isso que aparece os 2 checados e esse aqui não. Porque esses 2 aqui estão na lista, o pensamento crítico e o aprendizado contínuo está na lista de objetos da Maria Eduarda. E esse aqui não. Então, é dessa forma que é construído. Vamos pegar os outros objetos aqui. Carlos, por exemplo, Pereira, que a gente não tinha cadastrado nenhuma habilidade para ele. Então, você pode ver que vai estar vazio. Ó. Vamos colocar só que ele tem criatividade. Vamos clicar em gravar. Vamos lá ver no banco de dados. Vamos clicar aqui. E vamos ver, ó, ID número 1, habilidade 2. Então, vamos clicar novamente aqui no Carlos Pereira. Ó. Somente a criatividade. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje e até a próxima aula.